Evangelho de Lucas. Estamos no nosso estudo do livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Tema de hoje: uma coisa só é necessária. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, na qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa só é necessária. Quando nós ouvimos essa palavra, nós acompanhando aqui o estudo de Lucas, nós já vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus a caminho de Jerusalém. Desde que ele desceu do monte da transfiguração, a Bíblia nos diz, estava ali, estampado em seu semblante a sua resoluta decisão de ir à cruz. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqui nós vemos que aquela era uma jornada urgente e dolorosa. Embora Pedro quisesse, lá no Monte da Transfiguração, construir uma tenda para Jesus, Moisés, Elias, e ficar ali, não descer. Viram a glória, gostaram da glória, se regozijaram com a glória e não quiseram descer. Mas a vitória estava na cruz, e para ir à cruz, Jesus precisava descer. Muitas das vezes é gostoso o ambiente, é gostoso a glória, é gostoso estarmos na casa do Senhor reunidos, mas precisamos descer. Precisamos sair. Quando olhamos para a palavra do Senhor, aqui crescia a oposição a Jesus. Ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Então nós vemos aqui que Jesus ele marchava agora para a cruz com resolução inabalável. E é nesse contexto que Jesus chega a Betânia. É nesse contexto que Jesus chega à casa de uma família a quem Jesus amava. Família esta formada por Marta, Maria e Lázaro. Uma casa que Jesus tinha as portas abertas para poder entrar. Uma casa
que amavam Jesus e Jesus amava essa casa. Mas quando nós vemos aqui, ali estava uma família acolhedora. Então, para que nós queremos que Jesus esteja conosco, precisamos ser acolhedor a Ele. Caso contrário, Ele não entra sem pedir permissão. Satanás entra sem pedir permissão. A morte entra sem pedir permissão. Mas Jesus não. Jesus fala: quem quiser, vinde a mim. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então, quando olhamos Jesus descendo do monte, Jesus agora caminhando para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus não caminhava sozinho. Vivemos hoje uma época onde a individualidade tem tomado conta, individualidade, orgulho, soberba, arrogância. Mas Jesus, ele não caminhava sozinho. Aonde Jesus andava, sempre tinha um monte de discípulos junto, uma grande multidão. E olha que às vezes a multidão que caminhava com Jesus era a multidão que só queria pão, né? Jesus multiplicou o pão hoje, amanhã nós vamos estar juntos, porque vai ter multiplicação de pão de novo. Não caminhavam com Jesus porque Jesus era o Messias. Eles caminhavam com Jesus porque Jesus operava milagre. Quantas pessoas hoje caminham com Jesus? Não por causa que amam Ele, mas porque Ele faz milagre, Ele abençoa. Mas até quando nós vamos ser interesseiros? Até quando nós vamos estar caminhando com Jesus só por causa dos benefícios que Ele nos dá? Pastor, quando nós olhamos, a demanda aqui é grande. A recepção na casa de Marta deve ter sido não somente a Jesus, mas também a todos os discípulos que acompanhavam Jesus. E aí, pastor, vai receber Jesus lá? Ele não vai chegar sozinho, não. Ele vai chegar com uma turma. Só de discípulo tem 12. Se cada um ali carregar mais alguns amigos, cada um carregar mais uma turma, a casa de Marta e Maria, prestem atenção aqui, a casa de Marta e Maria vai ficar lotada. E aí, pastor? Agora Jesus está na casa de Marta e Maria. O trabalho de colocar a refeição sobre a mesa é enorme. Marta está lá, preocupado em servir. Maria? Cadê Maria? Aonde está Maria? Cadê Maria? Marta se desdobra no serviço a Jesus. E Maria se concentra em ouvir Jesus. Isso provoca desconforto em Marta. Tem gente, meus queridos, tão preocupado em trabalhar para Jesus que esquece de trabalhar com Jesus. Tem gente tão preocupado com o trabalho do que com o próprio Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Maria se concentra em ouvir Jesus. Isso provoca um desconforto em Marta. Por quê, pastor? Ela não esconde a sua agitação e cobra de Jesus uma posição. Tu não está vendo, Jesus? Você não está vendo? Tenho que fazer tudo sozinho. Eu tenho que arcar tudo sozinho. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Olha a Maria aí, ó. Maria está onde? Sentada aí. Maria não faz nada. Não sei se chamou Maria de preguiçosa. Eu creio que não. Mas nos dias de hoje, são Maria. Marta queria que Jesus reprovasse Maria. Vocês vão entender uma coisa aqui, meus queridos irmãos. A Marta
queria que Jesus reprovasse Maria por sua atitude contemplativa. A Marta queria que Jesus tomasse partido. Jesus, você está do meu lado, né? Você está vendo, né? Olha o bando de gente que tem aqui para... Está vendo? Você está vendo? Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E eu estou fazendo, Jesus. Suando, jaleco, né? Hoje, a turma mais, não sei como é que era naquela época. Jesus, eu estou sozinho. Jesus, olha a Maria aí, Jesus. Jesus, fala para ela, Jesus. Agora eu acho interessante, meus queridos irmãos, que Jesus, presta bem atenção, isso é Bíblia. Jesus, porém, elogia Maria e reprova Marta. Isso há uma coisa aqui para nós aprender. Aonde é que estava Maria? Maria estava aos pés do Senhor. Aonde é que estava Marta? Marta estava ansiosa com as tarefas para servir ao Senhor. E Jesus reprova Marta e elogia Maria, deixando bem claro um versículo aqui que nós lemos aqui, ó, versículo 42, você pode acompanhar na sua Bíblia, deixando bem claro que uma coisa só é necessária. Quem é que escolheu? Maria. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, fazer, todo mundo consegue fazer. Agora, estar aos pés do Senhor é só as Maria. Entendeu? Pastor, o que é mais difícil? É mais difícil você sentar para aprender aos pés do Senhor. O resto, qualquer um consegue fazer. Agora, sentar para aprender, nem todos. Mas a Maria escolheu a melhor parte. E Jesus falou ainda: ninguém pode tirar isso. Irmão, o ensino da palavra do Senhor, a palavra do Senhor colocada no teu coração, ninguém consegue tirar mais. O banquete, amanhã já não tem mais, no outro dia já pode fazer de novo, no outro dia. Agora a palavra não. A palavra ninguém pode tirar. E quando Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender, olha o que diz o versículo. Aqui nós vemos que tanto Maria quanto Marta, ou tanto Marta como Maria, eram amadas por Jesus. Uma coisa é Jesus nos amar, outra coisa é nós colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Vocês estão me entendendo? Uma coisa é Jesus nos amar, Jesus nos escolher, Jesus nos salvar, Jesus nos tirar, e outra coisa é nós dar prioridade a Ele, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E olha só, ambas procuravam servi-lo e oferecer a Ele o seu melhor. A Marta queria servir, e a Maria? E a Maria, pastor? Ambas procuravam servir e oferecer a Ele o seu melhor. Ambas acreditavam ser Jesus o Messias, o Filho de Deus, Marta e Maria. Ambas aproveitavam a oportunidade para agradar o seu coração. Mas Maria recebe um destaque especial. Será que Jesus pode te destacar em meio a tantas pessoas que se dizem religiosos, crentes, seguidores de Cristo? Será que Jesus pode dizer, todos ali bastante, mas fulano de tal recebe um destaque especial?
olhada na Bíblia. Olha só, Maria ela só aparece 3 vezes nos evangelhos, só 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez que ela aparece, presta bem atenção aí, a primeira vez que a Maria aparece, está aqui, Lucas, entendeu? E ela aparece aonde? Aos pés de Jesus, fazendo o quê? Aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que a Maria aparece nos evangelhos, está lá em João capítulo 11, versículo 32, e ela aparece ali aos pés de Jesus para quê? Para chorar. A terceira vez que ela, Maria, aparece nos evangelhos, está lá no evangelho de João capítulo 12, versículo 3, aparece para fazer o que, pastor? Aparece para agradecer. 3 coisas: aprender, chorar e agradecer. Aprender, chorar e agradecer. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas choram porque não querem aprender e são ingratos, também não agradecem. Mas se sentasse para aprender, choraria, o pai ouviria, traria a bênção e eles sentariam para agradecer. 3 comportamentos que Maria nos ensina aqui nos evangelhos. Aprender. Sente para aprender. Pastor, eu gosto de movimento. Eu sei, eu também gosto de movimento. Mas o ensino da palavra do Senhor é pão. Gelatina não sustenta. O que sustenta é pão. Pastor, senta para aprender, senta para chorar e senta para agradecer. A Bíblia fala, Jeremias 33:3, é isso? 33:3. Clama a mim e respondei-te-ei. Agora eu pergunto para você, por que você clama a Ele? Por que tu não clama a outro lugar? Você vai primeiro no médico, você vai primeiro no advogado, você vai primeiro na delegacia, você vai primeiro no conselho tutelar, você vai... Não, Senhor, eu vou primeiro nele. Por quê? Porque eu sei o endereço. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o poder dele, eu conheço a autoridade dele. Para que eu vou já perder tempo? Não, Senhor, eu vou direto na fonte. Mas primeiro você precisou conhecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e conhecendo a verdade vos liberta. Então agora eu conheço, então eu posso clamar, e se eu clamar, Ele vai me responder, e Ele me respondendo, eu vou agradecer, porque a vitória está aí. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Pastor, Maria está aos pés de Jesus. Olha só, e quando nós olhamos aqui, não há lugar mais seguro e mais apropriado do que estar aos pés de Jesus. Pastor, mas vai ter aí um festival, vai ter, nossa, coisa legal, muito bom. Exatamente. Mas nada é melhor do que estar aos pés de Jesus. Interessante que sempre que Jesus se mostra pronto para falar-nos, nós devemos estar prontos para ouvi-lo. Alguém fala, pastor, Deus não fala mais comigo. Ai, antigamente Deus falava e hoje Deus não fala mais. Eu pergunto, você já parou para ouvir Ele? Já parou para ouvir Ele? Porque no culto que Ele queria falar com você, você faltou, você não veio, você foi para outro lugar, você trocou Ele por outras coisas, entendeu? E aí Ele queria falar contigo. No dia que Ele queria falar contigo, você ignorou o encontro que Ele tinha marcado contigo. Aquela hora que você deveria estar dobrado de joelho, aquela hora Ele queria falar contigo. Pastor, Deus não fala comigo, é só você ler a Bíblia. Pastor, vai para ler a Bíblia, eu vou gastar muito tempo. Não gosto de ler a Bíblia. Quando você diz que não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de ouvir a voz de Deus. Simples, está claro. E hoje nós vivemos, irmão, um
cristianismo analfabeto, pessoas hoje fazendo debate nas redes sociais, falando tanta besteira. Por quê, pastor? Trazendo confusão na cabeça dos leigos. Porque salvar vidas, salvar almas, isso não está fazendo nenhuma. Mas por que isso? Porque o povo não quer mais viver a palavra do Senhor. O povo quer procurar defeito. O povo quer ver, aqui o Lucas aqui, ele errou. Aqui o Marcos também errou. Aqui não fecha com isso aqui. Quem somos nós para dizer que a palavra de Deus tem erro? Se a palavra de Deus ela é inspirada, sabe o que é inspirada? O Espírito Santo inspirou e você falou e escreveu o que ele mandou. Não tem como ter erro. Não tem como ter, pastor, mas o arqueólogo, o filósofo, o cientista, irmãos, pode falar o que quiser. Eles descobriram agora o que na Bíblia já está escrito desde a eternidade. A ciência está descobrindo agora o que já foi escrito lá atrás. Então, meu amigo, eles estão atrasados, tá? Mas Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a Ele. Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço que ela fazia a Ele. A intenção dela era estar aos pés do Senhor para ouvi-lo. Olha só, ela buscava as primeiras coisas primeiro. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Você entendeu isso? Quantas pessoas ajudaram na construção da Arca de Noé? Quantas? Pastor, teve aquele que vendeu a madeira, teve aquele que trouxe as escoras, teve aquele que trouxe lá o betume, teve aquele que até trouxe lá uma, vou falar aqui, uma Coca-Cola, se fosse nos dias de hoje. Teve aquele que veio lá fazer uma reportagem, teve outro que veio lá fazer, eu vou aqui para... Teve aquele que veio lá dar umas ideias, veio um monte, mas quantas pessoas entraram na arca? Só Noé e sua família. Quantas pessoas ajudaram nessa construção? Ajudaram a buscar madeira, ajudaram a derrubar tora, ajudaram. Quantas pessoas já ajudaram no caminhar da igreja? Mas eu pergunto, quantos fazem parte da igreja? Essa é a diferença. Quando nós vemos aqui, o que nós fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Tem gente preocupada com aquilo que faz para Cristo. Não, caminha com Cristo, porque tudo que você fazer caminhando com Ele vai estar favorecendo a Ele. Não adianta você querer fazer as coisas para Cristo e não ter Cristo como prioridade na tua vida. Não adianta você cantar e não ter Cristo como prioridade. Não adianta você pregar e não ter Cristo como prioridade. Não adianta você ser crente e não ter Cristo como prioridade. Não adianta. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui, agora a Marta, a Maria, aqui nós vemos, ela está aos pés de Jesus com profunda humildade. Olha só. Quem se assenta aos pés de Jesus demonstra humildade, prontidão, resignação, disposição para quê, pastor? Para obedecer. Está sentado ali, está aprendendo. Está sentado ali, quer mudança de vida. Está sentado ali, está querendo cuidar para não errar lá na frente. Está sentado ali, está ouvindo muitas das vezes aquilo que não gostaria de ouvir, mas vai servir para o bem, para a caminhada, vai servir para a vida. Porque está sentado aos pés de Jesus e ela buscava as primeiras coisas. Olha só que interessante. Agora a Marta, vamos falar um pouquinho da Marta? Como é que nós vamos orar? Vamos falar um pouquinho da Marta. A Marta agita-se de um lado para o outro, para servir. Para servir. Isso quer dizer o quê? Está mais preocupado com as coisas secundárias do que é prioridade. Está mais
preocupado, vamos dar um exemplo aqui, está mais preocupado com a decoração do que com a palavra. Está mais preocupado com o uniforme do que com a palavra. Está mais preocupado com a afinação da voz do que com a palavra. Está mais preocupado com o alinhamento do grupo ou do departamento do que com a palavra. Está mais preocupado com as notícias das redes sociais, o que é que vão falar, o que é, como é que está, do que com a palavra. Agora a Maria não. A Maria estava preocupada com a palavra. Pastor, mas tá pia lá, tá, deixa lá. Palavra. O pão eu não posso perder. Lá eu posso fazer depois. O pão eu não posso perder. O ensino eu não posso perder. Talvez essa aula não vai ter mais. Talvez esse aprendizado não vai ter mais. Pastor, Jesus está descendo para ir para a cruz. Eu não sei se ele vai passar de novo na minha casa. Talvez é a última oportunidade que eu tenho para conversar, que eu tenho para ouvir, que eu tenho para ele me orientar, para ele me corrigir, para ele me incentivar, para ele me exortar, e eu vou deixar ele lá sozinho, e eu vou me preocupar com o bolo, com o churrasco, eu vou me preocupar com a decoração da casa. Não, Senhor, deixa tudo lá, vou sentar para aprender com Jesus. Fala, Jesus, fala, Deus. Conhece aquele louvor? Fala, Deus. Me ajuda aí. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Não estou ouvindo, estou cantando sozinho. Fala, Deus. Sim, alegro atendo teu mandar. E a Marta toda apavorada, e a Marta lá toda apavorada, e olhava lá para Maria e Jesus, e a Marta toda apavorada, e a Maria, fala, Deus, fala, Deus. Eu tenho todo o tempo do mundo. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegro atendo teu mandar. Pastor, a Maria está ali, coisa gostosa, e como as horas passam rápido, como as horas estão passando, nossa, como as horas estão passando, e a Maria, e a Marta, as horas não estão passando não, as horas não estão passando não, não estou gostando desse negócio. Ô Jesus, o negócio é o seguinte, tu não está vendo? Pastor, ele está vendo, Jesus está vendo, ele está vendo sim. Não precisa chamar a atenção de Jesus, ele está vendo, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê as nossas obras e ele vê as intenções das nossas obras. Talvez eu não consiga saber, você não consegue saber. Às vezes você vê alguém fazendo uma coisa, mas vai saber o que ele está passando no coração dessa pessoa. Será que está fazendo com amor? Será que está fazendo com dedicação? Será que não está fazendo meio assim, né? Não, mas Jesus conhece. Quando a Marta fala, Jesus, tu não está vendo? Tu não se importa, Jesus. Tu não se importa, Jesus. A Marta agita-se de um lado para o outro para servir. A Marta está agitada demais. Está lá, Lucas capítulo 10, versículo 40. O que nós diz aqui? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. A Marta não estava ali se tocando que quem é que estava na casa dela? Jesus. Mas parece que as tarefas eram mais importantes do que Jesus, irmãos. Você tem noção do que está perdendo, de quanta oportunidade nós perdemos porque colocamos Jesus em secundário? Tem noção disso? A Marta, seu espírito estava irrequieto,
Servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Deus não quer que você se mate na obra dele. Deus quer que você tenha intimidade com ele. E quando você tem intimidade com ele, você vai ser uma pessoa útil nas mãos dele. Tu pode ter certeza, tudo vai ser equilibrado. Não vai ser nem para a direita e nem para a esquerda, vai ser o centro da vontade de Deus. Não vai ser nem exagerado e nem com pouco caso, vai ser o centro da vontade de Deus. Mas a Marta não, pastor. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. E sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas se preocupando muito com as coisas que deveriam ser secundárias. Nós vemos por aí afora que tempo para a palavra não tem mais. Tempo para a palavra não tem mais. E alguém diz, pastor, mas 15 minutos tá bom, 10 minutos para a palavra tá bom. E aí o resto? O resto tem que ter. Aí coloca lá, uns 300 hinos no culto. E a palavra fica assim, ó. Mas eu pergunto, o que é que alimenta a vida da pessoa? É palavra. Mas o povo hoje não quer mais palavra. O povo quer diversão, o povo quer movimentação, o povo quer agitação, mas a palavra é sustentação. E você sabe que hoje, por falta de conhecimento da palavra, muitos estão adorando hinos que é lá do mundo e não sabem, não percebem. Estão adorando letras que é lá mundanas, letras que não tem nem Cristo. Mas eu acho tão lindo, até chora, mas porque não conhece a palavra, porque se conhecesse a palavra você já ia descobrir. Se você conhecesse a palavra você já ia saber, isso aqui não tem nada de Cristo, isso aqui não tem nada de Deus, isso aqui tem homem 100%, mas Cristo não tem aqui. Então quando eu vejo a Maria, ela escolhendo a melhor parte, e a Marta, preocupada. A Marta está ocupada demais. Ocupada demais para quê, pastor? Olha o que diz aqui. Marta está ocupada com muitos serviços. Queria oferecer o melhor a Jesus, mas acabou perdendo o foco da prioridade. Quantas pessoas hoje têm perdido o foco? Perdido o foco do que é obra missionária? Perdido o foco do que é ser cristão, perdido o foco do que é ser testemunha, perdido o foco do que é ser luz, perdido o foco, bem fora do foco. Mas por que, pastor? Porque deixaram os pés do Senhor de lado, se preocuparam mais com as tarefas, E aí eu pergunto, os muitos serviços privaram-na de um tempo precioso com Jesus. Nós passamos aqui 2 finais de semana aprendendo a palavra do Senhor. Aproximadamente 1h30, 2 horas cada culto de palavra, ensino bíblico. Pastor, mas isso aí não deu ibope, mas não é para dar ibope. É para dar sustentação. Você já viu o fundamento? Nós temos bastante construtores aqui na igreja. Você já viu o fundamento de uma casa aparecer? Não. Fundamento de uma casa não tem beleza? Não. Fundamento de uma casa não tem estética? Não. Não tem acabamento? Não. Mas tem ferro e pedra. Não aparece o investimento que você faz através da palavra do Senhor, mas tem sustentação. Entendeu? Não é o acabamento de gesso que vai sustentar a tua casa espiritual.
Não, é o ferro e a pedra e o fundamento que sustenta a tua vida. Aonde você está investindo mais? Na aparência? Na aparência ou na sustentação? Como é que está a tua vida espiritual? Porque tem gente que só tem aparência de crente. É até bonito. Mas isso o deputado também tem, o juiz também tem. Tem lá, o macumbeiro também tem. Lá o idólatra também tem. Se botar todo um no lado do outro, você vai dizer, bênção de Deus. Mas aonde que está a diferença, pastor? A diferença está quando eles abrem a boca para servir alguém. Ali você vê se vai sair pão para sustentar ou vai sair vinagre. Quando Jesus pediu, eu tenho sede, não tinham água para dar para Jesus. Eles tinham vinagre. Conhece-se uma pessoa que não se assenta aos pés do Senhor quando ela não fala do Senhor, quando ela não consegue falar do Deus que serve. Pastor, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e não consegue falar do Deus que serve, não conhece, pastor. Mas meu Deus do céu, eu vi lá a novela. Na novela diz lá, né? Irmão, conhecereis a verdade vos libertará através da palavra do Senhor. Essa é a boca de Deus. Aqui não está alterado, aqui não está manipulado, aqui não está distorcido. Agora, a palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de um mundano não é palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, Mateus 4 lá no deserto, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Nós vemos quem apareceu lá? Satanás. Apareceu com o quê? Porque está escrito. Ele usou lá, eu acho que é o Salmo 91, né? Aos anjos dará ordem ao teu respeito que não tropece nenhuma pedra. Olha só, tenta Deus aí. Primeira tentação, olha, transforma as pedras em pão. Transforma, tu não está com fome, tu não é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Então, mas se Jesus usasse a divindade dele aqui na terra, seria muito fácil para Satanás dizer, aí é fácil vencer, né? Aí é fácil. Nasceu, mas quando tem uma lutinha, usa a divindade. Se você nasceu para viver como homem, sofra como homem. Mas o Satanás tentou Jesus no quê? Satanás tentou Jesus na sua divindade. Se lembra que Jesus deixou a sua glória, esvaziou-se. Do que ele esvaziou, pastor? Deixou de ser Deus? Não. Ele simplesmente não usou os atributos divinos aqui nessa terra. Aí agora vem Satanás dizendo, tu é filho de Deus? Sim. Por que tu está com fome? Transforma essas pedras em pão. Agora eu pergunto, quem é que poderia transformar as pedras em pão? Quem? Qualquer homem? Não, só Deus. Para transformar as pedras em pão, ele precisaria usar o quê? A sua divindade. Era o que Satanás queria que Jesus fizesse. Transforma, vai. Tem nada a ver, não. Você não é filho de Deus? Aí, rapaz, aí, não vai dar nada, não. Está escrito. Vai, não tem nada, não. Quantas vezes o inimigo quer que você use o dom a teu favor? Deus te deu dom, Deus te deu sabedoria, Deus te deu capacidade, Deus te deu autoridade para fazer o trabalho para Ele, para o reino, para o céu. E quantos hoje têm acatado o conselho do inimigo? Deus usa a teu favor.
Começa a ganhar, rapaz, tu vai nadar em dinheiro, rapaz, usa a teu favor, olha só, Deus não te usou? Deus não curou através das sim, então agora começa a usar a teu favor, pega essa glória para ti, não manda mais essa glória para cima não, pega para ti, começa a se beneficiar, começa a usar, começa a se achar, tu pode. Jesus falou, não pode não. Então se joga daqui para baixo, vai lá, não vai acontecer nada de mal não, vai, tenta Deus. Quantas pessoas brincaram, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, não vai acontecer nada de mal, conseguiram voltar para contar a história, brincaram com Deus. Deus guarda quando você está na obediência. Agora quando você quer tentar a Deus, meu filho, você está sozinho. Não brinca com Deus. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá. Marta está ocupada demais. Marta está equivocada demais. Por quê, pastor? Vamos ver. Marta censura Jesus por não repreender Maria e censura Maria por não a ajudar. Irmão, se tem uma coisa que vai atrapalhar, que vai tirar o tempo de eu estar aos pés do Senhor para aprender, eu cancelo. Eu prefiro estar aos pés do Senhor para aprender do que deixar de aprender para fazer outras coisas. Todas as outras coisas passará, a palavra do Senhor não vai passar. Você vai escolher o quê? Maria escolheu a melhor parte, Jesus falou isso. Mas ela pensa que Maria está errada e que Jesus está sendo complacente com o erro da irmã. Marta espera de Jesus uma atitude firme. Agora Marta quer induzir a Jesus a se colocar contra Maria a seu favor. Irmão, se você está aos pés de Jesus, não mexa com quem está aos pés de Jesus. Vai adiantar de nada, tu pode botar o mundo inteiro contra aquela pessoa. Jesus vai dizer bem assim, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Pastor, mas tu não está vendo, não interessa, ela está aos pés de Jesus. Ela está ouvindo, ela está aprendendo, ela está aqui me adorando. Escolheu a melhor parte. Não adianta querer colocar Jesus contra Marta, ou querer falar, Jesus, olha só, a Maria, Jesus, olha só a Maria. Jesus vai dizer bem assim, você deveria estar aqui junto com ela, em vez de estar aí reclamando. Você deveria estar aqui sentada com ela, aprendendo. Irmão, não vai dar para terminar, mas Jesus censura a Marta. Jesus censura a Marta. Jesus chama a Marta pelo nome. Jesus chama, irmão, você sabe, todos eles aqui têm filhos, né? Tem pessoas que chamam por apelido, né? Ô, amor, benzinho, florzinha, cheiroso, isso. Mas quando chama pelo nome, Davi, tu vai ter certeza, lascou. E aqui Jesus chama Marta 2 vezes. Marta, Marta. Marta, Marta. O mesmo Jesus que elogia, ele também corrige. Por quê, pastor? Porque ele ama. Tem gente que acha que a correção, pastor, a correção, me desanimou porque me corrigiu, me destruiu. Não destruiu não, irmão. Ou você se conserta, ou você quer continuar pecando. Agora, a correção, o Pai corrige quem ama. Está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O Pai corrige quem Ele ama. Jamais Ele vai querer o mal do filho, jamais Ele vai querer o mal ali de um servo seu. Ele corrige porque Ele ama. Ele não quer ver a destruição lá na frente. Então Jesus, quando chamou Marta, Marta, por que é que tu está tão apavorada, tão atarefada?
Jesus ele censura Marta aqui, e Jesus chama ela pelo nome, Marta, Marta. Jesus censura Marta por suas escolhas erradas. Olha só que interessante. Jesus censura Marta pela intensidade e extensão da sua ansiedade. Olha aqui, Marta andava inquieta e se preocupava com muitas coisas, menos com Jesus. Às vezes você está na casa do Senhor, você está pensando terça-feira, segunda-feira lá no trabalho. Você está pensando amanhã na pilha de roupa que você tem para lavar. Você está pensando amanhã em querer fazer ainda um trabalho para tentar ganhar algum dinheiro. Então, tomara que o culto termine rápido, porque eu tenho que ir. Maria escolheu a melhor parte. Marta, Marta, cuidado. Cuidado, Marta, porque na hora que o Lázaro estiver morto na sepultura, a Maria vai estar tranquila, porque ela aprendeu de Jesus. E tu vai estar desesperada. Tu vai estar lá metendo a boca em Jesus, né? Tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sim, porque tu é amigo, que amigo é esse? Né? Jesus, é teu amigo Lázaro, olha só quando tu apareceu. Marta, não dá para falar contigo. Chama Maria. Chama Maria, porque com ela dá para falar. Quando eu ensinava, ela estava sentada aprendendo, então ela vai entender o que eu vou falar para ela. Agora você não. Você estava mais preocupado com as coisas particulares. Você não vai entender. Você não vai compreender e não compreende. Quantas pessoas hoje não compreendem a palavra de Deus? Por quê? Porque na hora de sentar para aprender estão entendidos com outras coisas. E depois, são os primeiros a tirar pedra, o próprio Jesus. Quando Jesus vem e diz, eu falei para você que isso ia acontecer. Eu falei, e Jesus fala para Marta, se creres verás a glória de Deus. Como vou ver a glória de Deus? Pois é, se tu tivesse sentado naquele dia junto com a Maria, eu te explicaria, mas tu não sentou. Estava lá preocupado lá com as panelinhas lá. E aí, pastor? Jesus, ele censura a Marta por suas escolhas erradas. Olha o que, versículo 41 e 42. Aqui nós temos a censura de Marta a Maria visava desencorajar a piedade e a devoção de sua irmã, mas as muitas preocupações de Marta se mostravam tolas, porque uma só coisa era necessária. Quantas das vezes as pessoas, em vez de motivar, eles acabam desmotivando? Em vez de encorajar, eles acabam desencorajando. E depois, pastor, somos os primeiros a estarem chorando. Mas a Maria, ela não se desesperou. E o interessante foi que quando Jesus falou, tira a pedra, a Maria entendeu. Mas a Marta não. Já cheira mal, já faz 4 dias. Meu irmão fede. Aqui eu tiro uma lição, meu irmão. O que é que estão falando de você por aí? Porque a Marta dizia, ó, meu irmão está fedendo já. Está fedendo. Mas Jesus falou, se crer verás a glória de Deus. Mas a Marta, não, já está fedendo. Tem gente já dando com o corpo putefando já. Mas Jesus está dizendo, se crer verás a glória de Deus. Você vai dar ouvido para quem? Para quem está mais preocupado com as coisas materiais? Ou para quem senta a ouvir a voz do Senhor e confia na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia? Quem é que você vai dar ouvido? Pastor, mas está lá 4 dias, lá dentro, 4 dias, já sepultado, está fedendo, a pedra pesa mais de 2.000 quilos, quem é que vai abrir essa pedra? Quem é que vai tirar? Não tem problema, o maior problema que vocês não conseguem resolver, eu vou resolver para vocês. Agora tirai a pedra.
Muitas das vezes, para você tomar uma decisão, tomar uma posição para colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, você precisa romper pedras no seu caminho, que tem te atrapalhado, te bloqueado, te sido uma tranqueira para você, mas é necessário tirar as pedras. Tira essa pedra. Você já caminhava mais rápido, tira essas pedras. Você já teve melhor, tira essas pedras. Pastor, tira a pedra que o Lázaro, Jesus ressuscita. Faz a tua parte, que a parte de Jesus, ele sabe fazer bem feito. Esforça que eu te ajudarei. Agora aqui, Jesus elogia Maria. Essa parte aqui eu gosto. Jesus elogia Maria. E quando Jesus elogia Maria, no versículo 39 ao 42, nós vemos que Jesus elogia Maria pela sua postura. A postura da Maria era o que, pastor? A postura da Maria era aos pés do Senhor. Meu Deus do céu. Sabe o que é estar aos pés do Senhor? É estar prostrado. Você já viu que ultimamente ninguém mais quer se prostrar? Ai, dá uma canseira. Ai, dá uma dor nas costas. Ai, meu Deus do céu. Mas quando os profetas ouviam a voz de Deus, eles caíam de joelho. E hoje o povo quer ser renovado, mas eles não se posicionam mais. O povo quer bênção, mas eles não se posicionam mais. O povo quer sabedoria, direção, mas não querem posicionamento. Sabe quem não gostava de se dobrar? Os fariseus. O publicano, o pecador, se jogava lá no chão. E o fariseu não. Vou ficar assim, porque assim Deus me ouve. Aí eu pergunto, se na casa do Senhor você já é assim, relaxado das orações, como é que pode ser a tua oração em casa, quando ninguém está te vendo? Será que realmente você ora? Porque Jesus falou, presbítero Ananias, a minha casa é chamada casa de oração. E vocês veem que as pessoas hoje não querem mais orar. Você já notou? É só vir um pouquinho mais cedo na igreja. É 3, 4 que está dobrado o joelho. O resto estão ali, não sei o que estão fazendo, mas orando não estão. Aí depois o culpado é o pastor, que o pastor que está acabando com a igreja. Não, Senhor, a igreja é eu e você. Então se a igreja está tendo problema, o problema tem que ser começado a resolver a partir daqui, ó. Se cada um fazer a sua parte, tu pode dizer, pastor, mas lá não precisa dobrar o joelho, vai para lá então, para tu ver. Aqui ainda é pregado contra o adultério, aqui ainda é pregado contra a prostituição, aqui é pregado ainda contra o pecado, mas tem igreja aí que não dobra mais joelho, que não prega mais. E aí, pastor? Mas essas são boas, essas parecem que estão cheias, mas eu pergunto, faz parte do candelabro? Porque no Apocalipse, Jesus falou, eu vou tirar você do candelabro se você não se arrepender. Então está continuando com as práticas, só tem um título, mas a presença não tem mais. A igreja que tem a presença do Senhor é a igreja que se prostra à sua palavra, os seus ensinamentos. Ah, pastor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A igreja que tem ensino, a palavra do Senhor, ela não desvia-se da missão e do propósito que foi chamado na terra. Hoje nós vemos aí, algumas semanas atrás, até carnaval estão pulando dentro das igrejas. Coisa, pastor, só para dar uma ideia a vocês. Entendeu? Se a Bíblia diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, vamos fazer amizade com o mundo? Deus deixa segundo plano. O importante é que estamos todo mundo junto, misturado. Eu pergunto, quando vier o arrebatamento da igreja,
esse povo vai entrar no céu? Porque isso aqui é preço de sangue, meu irmão. Judas participava da Santa Ceia, mas Judas nunca participou do corpo. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no prato indignamente. É muito fácil comer pão e beber o vinho. Agora, difícil é você fazer parte do corpo. Porque para você fazer parte do corpo, você precisa ter arrependimento. Caso contrário, ninguém verá a Deus. Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3, se não foge a memória: necessário é você nascer de novo, da água e do vinho, do Espírito. Da água, porque João Batista, alguns capítulos atrás, João Batista estava pregando sobre o arrependimento, batismo na água para arrependimento. Pastor, então eu me batizando estou salvo, eu me batizando estou arrependido? Não, você se batizando, você tomou um banho só. Tem muita gente que está tomando banho, não está se batizando. Por quê? Porque antes de você deitar as águas, você precisa se arrepender dos teus pecados, senão nada vai adiantar. Não adianta nem você confessar diante do povo: eu prometo obedecer, eu prometo seguir, porque é só da boca para fora. Mas se tu se arrependeu aqui dentro primeiro, tu pode ter certeza, tu vai descer, vai levantar e vai ser diferente a partir de hoje. Sabe por quê? Porque agora você é uma nova criatura, faz parte do corpo, é membro do corpo, não é membro do sistema, não é membro da igreja Redenção, não, é membro do corpo, o corpo de Cristo, na qual Ele é o cabeça, e nós, pastor, somos membros enxertados. Nós nem era para estar, mas Ele nos enxertou. Você sabe o que é um enxerto, né? Todo mundo sabe aqui, já tem, nós somos fazendeiros, nós sabemos o que é, né? Como é que se faz um enxerto? Como é que se faz um enxerto? Me ajuda aí. A árvore principal, ela é ferida, e o galho que está fora, eu e você, é enxertado. Pergunto: quem é que vai louvar? Irmã Lisa, quem é que foi ferido? Quem é que foi ferido? Jesus. Olha que lindo. Jesus foi ferido. Foi ferido para quê? Para nos alcançar. Hoje nós temos uma segunda chance, temos o perdão. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas pisaduras, e sobre Ele o seu corpo foi ferido. Quando Jesus fala: vou partir o pão, está querendo dizer: vou partir o meu corpo, vou rasgar por amor a Cristo. Então, quando nós participamos da ceia, todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós lembramos que o corpo dele foi dilacerado, que o corpo dele foi rasgado, que o corpo dele foi cuspido, foi maltratado, sangue foi levido. Para quê, pastor? Para eu e você ter uma segunda chance. Se coloca de pé. Irmã Lisa, vem adorar o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa escolher a melhor parte. Maria, o que você escolheu, ninguém vai te tirar. Marta, 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 por que tu está tão atarefada, Marta? Marta, por que tu está tão preocupada que a Maria está aos meus pés? Faz o mesmo, Marta. Vem aos meus pés. Tem coisa que você só consegue aos pés de Jesus. Se você não for aos pés de Jesus, não vai ter vitória. Se você não for aos pés de Jesus, você não vai ter resposta. Se você não for aos pés de Jesus, você não vai ter suporte, auxílio. Então a Maria escolheu a melhor parte. Que parte você está escolhendo nesses últimos dias? Você está preocupado com as tarefas, ou você está preocupado com o próprio Cristo? Eu quero orar por você. Pode soltar lá, meu filho.
Eu quero orar pela tua vida. Vem cá, eu quero orar. Você que tem necessidade, vem à frente. Nós estaremos orando. Coloca Ele como prioridade na tua vida. Coloca Ele como prioridade na tua vida. Eu quero orar por você que tem uma necessidade. Eu quero orar por você. Vem à frente. Escolha, que nem Maria escolheu. Maria teve uma atitude de humildade. Maria teve uma atitude sábia. Maria teve uma atitude de prioridade. A Maria, depois quando Lázaro estava na sepultura, a Maria entendeu quando Jesus falou: se creres verás a glória de Deus. Entenda por uma vez por todas, melhor parte é estar aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja, necessita das orações? Vem à frente, nós queremos orar por você. Ele tem um horário marcado contigo nessa noite. Ele tem uma hora marcada contigo. Ele tem uma bênção para ti. Ele tem uma palavra para ti. Ele quer tocar na tua alma. Ele quer tocar no teu coração nesta noite. Você escolheu a melhor parte. Você vai voltar para casa com a bênção, com a tua vitória. Não faça que nem a Marta. Não coloque Jesus em segundo plano. Deixa Jesus em prioridade na tua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, adore o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se eu tenho Cristo, Olha só. completo, Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado para sempre é o teu nome, Jesus. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor. meu amor, E nós cremos, Senhor, por isso nos prostramos aos teus pés. glória e Aqui está, Senhor, a tua igreja, meu Deus. Aqui está, Senhor, pessoas aos teus pés essa noite. Aleluia, glórias. não se compara com o que eu hei de Glória a ter. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se eu tenho Cristo, Escolha Jesus. Escolha Jesus, escolha a prioridade, escolha Jesus. Não importa, Ele é a nossa prioridade. já me entregou sua vida. Te amo, Cristo. És tudo pra mim. É verdade. Te entrego minha vida, só peço que fiques conosco até o fim. É. Aleluia. Tenha prioridade na tua vida. Faça que nem Maria. Seja elogiado por Jesus. Jesus falou: Maria, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Tem coisas que o inimigo não consegue tirar de você. O inimigo consegue botar a mão nos teus bens materiais. O inimigo consegue botar a mão em tuas coisas, mas o inimigo não consegue botar a mão na palavra que está colocada no teu coração, na palavra que está colocada no teu coração. O Espírito Santo, ele acha através do teu coração. Não tem quem coloque, não tem quem tire, não tem quem destrua. Aquele que é alimentado na palavra, aquele que tem a palavra na sua vida, não
Somente essas? Não tem mais Maria por aí não? Cadê as Maria? Cadê as Maria? Onde é que está você, Maria? Aonde está você, Marta? Vem aqui. Vem à frente. Vem à frente. Se posicione que nem a Maria. Se prostre que nem a Maria.